Amém, meus queridos? Marcos. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: está consumado. No momento em que ele estava prestes a expirar, o seu corpo carnal, corpo de carne, né? Estava prestes a morrer, ele disse: está consumado. E o que o Senhor Jesus consumou? Quando a gente olha o Evangelho, muitas coisas o Senhor Jesus disse que viria fazer. Eu fiz uma listinha aqui de alguma dessas coisas que ele afirmou. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele disse assim, ó, que ele veio salvar o que se haviam perdido, que veio desfazer as obras do diabo, que veio para cumprir a lei e os profetas, para servir e dar a vida por resgate de muitos, chamar os pecadores ao arrependimento, trazer vida em abundância, buscar o que se havia perdido e salvar o que se havia perdido, né? Também tinha dito antes, para dar a sua vida por resgate de muitos. Falou de trazer inclusive espada, que significa o quê, né? A confissão de fé. A espada é o que divide, né? Aqueles que creem e muitas vezes separar daqueles que não creem. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus veio trazer correção, o Senhor Jesus veio trazer o amor, veio trazer a justiça, veio aniquilar a corrupção. Glória a Jesus. E em Marcos, irmãos, capítulo 1 mesmo, no verso 40, nós vamos observar, quando o Senhor Jesus operava as obras, os irmãos vão perceber que o Senhor Jesus ele está aniquilando a lei. O Senhor Jesus ele está trazendo um novo mandamento. Olha que interessante, verso 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. A gente não percebe, irmãos, mas o homem estava leproso. A lei dizia que se alguém tocasse em alguém leproso, esse tal estaria imundo. Ele precisaria passar por um ritual de purificação. Ele precisaria ficar ausente da união com outras pessoas, ficar afastado. Isso não era somente uma questão de saúde pública, né? Não é uma questão só de contaminação, de uma doença. A lepra é algo relacionado à maldição, algo terrível. O Senhor Jesus poderia ter curado ele de muitas formas, né? Mas o Senhor Jesus o tocou. Quero, seja limpo. E ele foi limpo. Verso 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Ué, irmão Denis, está dizendo que o Senhor Jesus veio muitas vezes dar de encontro com a lei, e aqui o Senhor Jesus parece que está concordando com a lei. Ó, o que foi que Moisés determinou? Vai lá e faz o que ele determinou. Né? O Senhor Jesus ele tocou num leproso e falou: agora que você está limpo, você vai lá e se apresenta para o sacerdote. Mostra para ele que você está puro, que você está livre, que você agora é um cidadão livre, porque uma pessoa leprosa era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa fadada a estar vivendo à margem da sociedade, vivendo de esmolas, vivendo de ajuda das pessoas, sendo tratado como um bicho. E o Senhor Jesus ele manda esse homem ir até os sacerdotes e apresentar-lhe ali santo e puro, porque o Senhor Jesus teve um encontro com ele. Então, algumas pessoas questionam também isso aqui, né? Por que o Senhor Jesus falava para ele: vai, não conta para ninguém o que aconteceu? Está dizendo que ele advertiu severamente, né? O Senhor Jesus ele tinha uma obra a cumprir. E os homens, os fariseus, queriam matá-lo. Então essa é uma possibilidade, né, dessa advertência. Tem alguns que dizem assim, não, o homem ele tem uma tendência a transgredir. Você fala para ele não fazer uma coisa, é isso que ele vai fazer. Eu já ouvi algumas pessoas indo por esse caminho, querendo dizer que ele dizia para os homens não falar dele, que era justamente o que eles iam fazer, era falar dele, né? Mas o fato, irmãos, é que o Senhor Jesus ficou conhecido. A sua fama, as obras, os sinais, as pessoas ficavam sabendo, né, das obras que ele operou, e as pessoas cada vez mais o buscavam. No capítulo 2, verso 1, diz assim, ó:
E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus veio, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava entre si, disse-lhe: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? E para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos. De sorte que todos o admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, irmãos, aqui, para os irmãos perceberem, os fariseus eles estavam no coração. Eles estavam o quê? Eles estavam olhando para o Senhor Jesus e dizendo assim: ele está cometendo blasfêmia. Ele está em pecado no coração. Então eles censuravam, eles criticavam, eles rejeitavam o Senhor Jesus no coração. E o Senhor Jesus mostra que até o coração do homem ele conhece. E o Senhor Jesus fala para eles: olha, para ficar bem claro aqui para vocês, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, deu um sinal para eles ali e curou aquele homem, não é? Então, veja que o Senhor Jesus Cristo estava libertando os homens da lei. Então, os irmãos percebem que quando o Senhor Jesus, na sua caminhada, como eu li aquela lista de coisas que o Senhor Jesus disse que veio fazer, tudo, na verdade, se resume à condenação da lei. A lei, a palavra fala que ela fez mal para o homem, ela trouxe muito prejuízo para o homem. Ela trouxe condenação, ela trouxe morte, ela trouxe maldição. Ela não fez bem para o homem, ela aniquilou com o homem. Então, o Senhor Jesus ele vem trazendo a libertação, ele vem trazendo a verdade e convencendo as pessoas para largar o mundo, largar os desejos da carne, largar a religião judaica, largar o judaísmo, largar a lei e ser livre da lei. Na sequência do texto, glória a Jesus, ele tem mais algumas outras obras aqui. Vamos pular. Vamos para o verso 18. Que nesse texto aqui ele carrega a cama e eles censuram, né, o homem por ter carregado a cama no sábado, né? Aqui, ó, no verso 18, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus e não jejuam os seus discípulos? E Jesus lhe disse: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres se estragam, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, veja, ele está justamente, mais uma vez, mostrando que o homem tem que se libertar da lei. Porque o Senhor Jesus trouxe uma nova conduta, um novo mandamento. A partir de Jesus Cristo, se deixa a lei. Você não pode ter nenhuma comunhão com a lei. Porque ele dá o exemplo de você pegar um tecido velho e um tecido novo e tentar usar o tecido novo para corrigir o velho. E é o que as religiões fazem. As religiões vivem com o judaísmo e ficam colocando Jesus como aquele que libertou, aquele que salvou, mas não soltam do judaísmo. E permanecendo na lei, permanecendo guardando as palavras de Moisés, permanecem ainda na condenação. E quando eles tentam usar o evangelho, eles ficam ainda mais condenáveis. A ruptura ainda fica maior, não é? Porque não é possível você ter Jesus e ter Moisés. Não é possível. Não é possível você andar em Cristo, andar no evangelho e guardar os preceitos da lei. Então, ele dá esse exemplo. Você perde os dois. Você nem é salvo por Jesus e ainda é condenado pela lei. Ainda recebe a maldição da lei, não é? Então, essa é a figura. Então, eles estavam preocupados com o rito, com o costume dos jejuns semanais, que faz parte da religião judaica.
E o Senhor Jesus falou, não, com a gente é diferente. Não é do mesmo jeito. Não é? O nosso propósito do jejum é outro, não é o de vocês. Não é? Então ele dá esse exemplo. No verso 23, e aconteceu que passando ele no sábado, pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão dos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Olha que interessante, irmãos. Então o Senhor Jesus, ele pega algo tão precioso da lei, pega um exemplo de Davi. E aí, por que ele pegou o exemplo de Davi? Porque realmente Davi entrou no templo num dia que eles estavam em grande aflição, fome, e ele comeu. E Davi era da tribo de Judá, ele não podia fazer isso. Só os levitas participavam do alimento do templo, não é? Então ele mostra um exemplo. E o Senhor Jesus é conhecido como filho de Davi, não é? Porque nas profecias o tratavam dessa forma. Mas na verdade, ele é tratado assim por ele ter nascido de uma família que veio da descendência de Davi. Mas aqui ele traz uma revelação que o sábado é que foi feito, não é? Ele diz aqui, ó, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Glória a Jesus. Até no livro de João, depois a gente vai lá, vamos pular aqui para Marcos. Marcos 3 mesmo, na sequência aí, verso 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, com tudo que o Senhor Jesus fazia, eles ainda permaneciam duros de coração. Não é? Vendo essas obras, tamanho milagre. Por quê? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. E eles não conseguiam ver o Deus verdadeiro em Jesus Cristo. Então, por que o Senhor Jesus usa desse texto, né? Usa dessas falas, né? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. Está lá em João 3, né? A luz tudo manifesta. Então, se eles vêm para a luz, eles são obrigados a se converterem à luz. Então, muitas vezes as pessoas não querem Jesus, não é porque a sua palavra, a sua pregação ou a sua vida não o convence. Pelo contrário, muitas vezes. Ele já discerniu em você como você é, como você vive, o que você renunciou para viver essa vida, e ele fala: não, eu não posso fazer isso. Eu continuo querendo essa vida, eu quero permanecer nessa vida. Eu amo essa vida. Então a pessoa ela não quer. Eu já vi pessoas falar assim: que negócio chato de ser crente. Eu já vi gente falar isso. Se for para ser crente desse jeito, eu prefiro ir para o inferno. Teve gente que falou isso, eu já ouvi. Que é muito mais legal. Fulano, ciclano, beltrano. Olha os crentes, aí começa os exemplos de crente deles. Eles começam a falar os exemplos de crente que eles conhecem. O inferno vai ser muito melhor. Olha que loucura isso. Que loucura. Então as pessoas elas não querem a verdade. Não é uma questão de convencimento, não é uma questão de lógica. Porque basta você ver a luz, o amor, a graça derramada por Jesus. Você ainda preferir alguém que mata, alguém que ensina a matar, alguém que tem ódio, alguém que ama um, despreza o outro. Não é? Então, a mensagem do evangelho é muito mais excelente. Então, veja, o Senhor Jesus aqui curando no sábado. Né? Em João, vamos lá para João agora, capítulo 5, um homem é curado no sábado também, verso 1. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, mais um aqui, né? Com o leito, carregando o leito. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era? Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio me disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Então, olha que interessante, né, irmãos? Um lugar cheio de gente necessitada, cegos, ressecados, paralíticos. O Senhor Jesus vai lá no dia de sábado. Havia como se fosse uma gincana dos anjos ali. Os anjos botavam ali os enfermos e de vez em quando desciam. Imagina só a confusão, o desespero para pular na água primeiro. Então eles estavam ali como se fossem adversários uns dos outros. Quem pulava primeiro na água era livre. Quem menos precisava é quem recebia a salvação, a libertação ali. Aqueles que mais precisavam não conseguiam de libertação nenhuma. O Senhor Jesus vai no sábado lá. Não foi à toa. O Senhor Jesus estava libertando o povo da lei, libertando o povo do judaísmo. E o Senhor Jesus vai e ainda manda esse homem carregar a cama. Esse homem dá testemunho, fala: olha, eu não fazia nada no sábado, mas ele me libertou no sábado e me mandou carregar a cama, por isso que eu estou carregando. Não é? Então os irmãos percebem que é uma mudança de pensamento, existe uma mudança de conduta, não é? Porque ele conheceu Jesus. Mas, mesmo fazendo tantos sinais, né? Veja o verso 37, irmãos. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. O Senhor Jesus está falando algo aqui, é um mistério revelado muito grande. Vocês nunca ouviram a voz do meu Pai e nunca vistes o seu parecer. Sendo que o povo de Israel se gloriava de ter comunhão com Jeová no Velho Testamento. Comido com ele, conversado com ele. Moisés mesmo, o próprio Jeová apareceu para Miriam e Arão e disse: Olha, para vocês, eu me revelo a vocês mesmo. Em sonhos, em revelações, em aparições. Mas com Moisés não é assim. Eu falo face a face com ele, ele me vê. Ele vê a aparência do Senhor. E Jesus vem e diz: Vós nunca ouvistes sua voz e nem vistes o seu parecer. Na última pregação que nós ouvimos, o pastor Silvio trouxe um texto lá de Timóteo, que Deus habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e não pode ver. Jesus é aquele que expressa a imagem de Deus, que foi a aparição de Deus em carne, que nós tivéssemos um contato com Deus. A primeira vez foi com Jesus. Depois ele enviou o Espírito Santo que habita em nós. Então os irmãos percebem o Senhor Jesus mostrando aqui e falando com eles abertamente, né? Verso 38, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes, mas eles sabiam a lei de cor e salteado. Então, quando o Senhor Jesus falava da sua palavra, da palavra do Pai, ele não estava falando da lei. Né? E os irmãos vão ver. Verso 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim? Então, eles tinham uma escritura que ali os profetas profetizavam de Jesus. Se você pegar um texto de Daniel, se não me engano, é no capítulo 12, se não me engano, ele fala sobre vida eterna, mais abertamente. Então, quando se fala em viver para sempre, em ser salvo, em morar com Deus, algo relacionado assim no Velho Testamento, são os profetas apontando para Jesus, falando de Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida, e são elas que de mim. Então, nas escrituras, abertamente, não tem nada. Lá no Velho Testamento, uma lei, Moisés, alguém pregando, alguém prometendo vida eterna.
mas somente bens materiais. Por isso que o Velho Testamento ele é tão atrativo nas igrejas que são judaico-cristãs. Porque com esse discurso se atrai multidões. Por que as pessoas enchem os templos de grandes multidões? Porque eles usam o Velho Testamento para prometer riqueza. Porque no Novo Testamento eles só vão para prometer cura. Porque eles só olham para as obras de Jesus com os olhos da carne. Eles não conseguem olhar nas escrituras do Novo Testamento a mensagem espiritual que tem por trás das libertações de Jesus. Eles só conseguem ver cura. Então eles usam o Velho Testamento para prometer bênção, para prometer riqueza, para prometer vitória, para transformar o povo de Deus, entre aspas, num povo vitorioso, para colocar em dissensão povo contra povo, porque o povo de Deus é um, o povo que não é de Deus é inimigo de Deus, e é meu inimigo também, e eu posso odiar, e eu posso amaldiçoar, e eu posso pedir que Deus pese a mão, e eu posso pedir para Deus fazer justiça, para Deus amaldiçoar os filhos, para Deus destruir a casa, destruir o casamento. Né? Então as pessoas se apoiam em Jesus para ter libertação da carne, para terem cura, e no Velho Testamento para terem riqueza. E todos eles acreditam na vida eterna. Mas a palavra fala muito claramente que eu preciso estar em Cristo, somente em Cristo, sem prevaricar. Né? Porque aquele que tem o filho tem o pai, né? Então, quem não permanece, não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem nem o pai nem o filho. Então aqui, vamos continuar lendo, irmãos? Verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis, que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Depois ele vai dizer, até Moisés profetizou de mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Né? Mas quem é esse Moisés que profetizou sobre Jesus? Né? Ele sabia quem era Jesus? Não sabia. Então ele foi usado como profecia, né? Por profecia, como profeta, para também falar de Jesus. Para que quando o Senhor Jesus viesse, eles pudessem se apoiar. Eles pudessem crer em Jesus. Mas nem assim eles criam. E o Senhor Jesus diz: pela lei vocês vão ser condenados. A lei acusa vocês de dia e de noite junto ao Pai. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Então veja, uma das promessas de Jesus é justamente essa, né? Ele veio dar vida e vida com abundância. Então os irmãos percebem que quando o Senhor Jesus afirma que ele veio fazer muitas coisas, todas elas estão ligadas em desfazer a lei, em desfazer a condenação que veio pela lei, em desfazer as obras dos anjos que veio pela lei. Não é? Glória a Jesus. Então no capítulo 8, irmãos, verso 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o quê? Dizes. Então veja, eles trazem a lei e falam assim, agora é o checkmate. Eu mostro a lei para Jesus, eu mostro um ato da lei, e ele vai ter duas opções, concordar com a lei, e a gente vai matar essa mulher aqui na frente dele, vamos ver se ele faz alguma coisa, ou a gente pode também receber dele um testemunho contrário da lei, e vai nos dar, então, autoridade para matar ele. Fizeram isso com o Senhor Jesus. Então, os irmãos vejam que se o Senhor Jesus concordasse com a lei, o Senhor Jesus Cristo teria apoiado eles. Mas o Senhor Jesus, com misericórdia e sabedoria, ele vai libertar essa mulher, aparentemente concordando com a lei. Né? Então ele diz o quê? Primeiro eles insistem, né? Verso 6. Isso diziam eles, testando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. O Senhor Jesus, por acaso, é um filho desobediente? O Senhor Jesus é um filho desobediente, irmãos? O pai dele dá uma ordem
diz que essa ordem é eterna, está escrito lá no Velho Testamento. A lei que dada pelos anjos, não foi pelo Pai, né? Mas para quem acredita que foi dada pelo Pai, está escrito lá que essa lei ela seria perpétua. Como que Deus dá uma lei que é perpétua, que é para sempre, e depois muda de ideia? Eu vou lá em Tiago, capítulo 1, e vou mostrar que Deus não muda, não há nele nem sombra de variação. Então, se o Senhor Jesus vem nos libertar de uma lei que nos condena, ele vem nos libertar de si mesmo, já que ele e o Pai são um? Só se ele for bipolar, não é verdade? Se o Senhor Jesus veio nos libertar de algo que ele mesmo fez, não faz sentido nenhum. E teria uma contradição muito grande, né? Mas ele diz o quê? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques? Então aqui o Senhor Jesus, ele não usou a lei para libertar essa mulher. Ele usou a graça. Não é? A lei dizia, e está muito claro, se uma mulher fosse pega em adultério, essa tinha que ser apedrejada. O Senhor Jesus libertou essa mulher. Usou de sabedoria, fez com que aqueles homens olhassem para dentro de si, se arrependessem da tentativa, se fizessem incapazes de matar aquela mulher, porque eles enxergaram em si os seus pecados. Eu já vi algumas interpretações dessa passagem que o Senhor Jesus escrevia o pecado deles, né, com o dedo na terra, na areia, na terra, né? Não está escrito isso, né, irmãos? Mas de alguma forma, cada um viu os seus pecados dentro de si. Não estou apto para matar essa mulher. Eu tenho pecado também. E o Senhor Jesus Cristo, então, irmãos, liberta essa mulher, não é? Glória a Jesus. E a partir daqui começa um embate. O Senhor Jesus Cristo falando da salvação, falando de si mesmo, falando de si mesmo, falando do Pai, que eles não conheciam. E no verso 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está conversando com judeus, com fariseus, com homens poderosos que conheciam a lei decorado, eles decoravam a lei. E o Senhor Jesus fala, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos, não discípulos de Moisés. E conhecereis, porque eles não tinham a verdade. O Evangelho diz isso, né? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E conhecereis, então eles não conheciam a verdade. E eles também não eram libertos. A verdade vos libertará. Glória a Jesus. Então, irmãos, a sequência do texto, verso 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Então o Senhor Jesus não estava falando de ser escravo de ninguém, ainda que eles tinham sido, sim, na Síria, na Babilônia, no Egito, não é? Estavam naquele momento também, de certa forma, sendo escravizados pelos romanos, de certa forma, não é? Mas o Senhor Jesus falava do pecado. E o apóstolo Paulo vai falar que a força do pecado é a lei. A lei. Que a lei veio e abundou o pecado sobre a humanidade por causa da lei. Então o Senhor Jesus está dizendo para eles, se vocês vierem a mim, vocês vão ser verdadeiramente libertos do pecado. Não é? Glória a Jesus. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me a mim, porque a minha palavra não entra em vós. Então eles tinham uma palavra, mas a palavra de Jesus é que não entrava neles. Não é? Glória a Jesus. Eu falo o que eu vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Então não tem, irmãos, não tem como entender diferente esse texto. Quem que falava com Jesus aqui? Era um egípcio? Era um filisteu? Eram filisteus que estavam conversando com Jesus. Aqui não está bem claro aqui, é isso? Eram moabitas. Era povos persas da Babilônia. Não. Eram fariseus, eram doutores da lei, eram escribas. Eram homens que se consideravam santos perante a nação judaica. O próprio apóstolo Paulo disse, eu era considerado, dentre os da minha idade, na minha nação, né, era maior entre eles. Não é? Fariseu, da tribo de Benjamim. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu tive um encontro com ele, quando eu me converti, eu considerei tudo como esterco, como cocô de animal.
Irmão, está escrito na palavra, as pessoas não enxergam. Para que eu pudesse ter a excelência do conhecimento do Evangelho de Cristo, eu considerei todo o meu passado, todo o meu orgulho, o valor que eu tinha na minha nação, a minha descendência, o ministério que eu tinha entre os judeus, toda a minha glória, eu reputei tudo como lixo, como nada, para que eu pudesse ter acesso à excelência do conhecimento de Deus por Jesus Cristo, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Esse relógio está parado, irmãos. Glória a Jesus. Agora que eu vi, está 10 para as 2 ali. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos estão vendo a mensagem do Evangelho trazendo uma grande revelação, uma libertação muito grande, né? Esse texto, irmãos, acho que está em Filipenses ou está em Gálatas? Filipenses, né? Vamos lá em Filipenses, irmãos. Vamos terminar lá. Aqui, ó, Filipenses 3. Então, o irmão Denis está entendendo errado, não é isso daí não, é uma questão de interpretação. Tem uma pessoa que falou assim para mim, isso é o que você interpreta. A pessoa falou para mim, isso é o que você está entendendo. Eu entendo diferente, tudo bem. Não é? O que o apóstolo Paulo entendeu? Capítulo 3 de Filipenses, verso 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no... Que Senhor é esse? Jesus. Não me aborreço de vos escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos mais obreiros, guardai-vos da circuncisão. Onde se aprendeu a fazer circuncisão? Velho Testamento, né? Veio lá de trás, mas foi fortalecido na lei também, né? E faz parte da lei. Se você procurar saber quais são os 613 estatutos e ordenanças e mandamentos da lei, ele vai estar lá, né? Verso 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos? Por que ele está falando isso? Porque o judeu, ele já se considerava de Deus, o homem, né? Só por ter cortado o prepúcio. Não, eu sou família de Deus, sou povo de Deus. E o evangelho nos ensina que não. Né? A circuncisão somos nós, verso 3, que servimos a Deus em espírito. O sinal de que você é de Deus é porque você tem o Espírito Santo. Esse é o penhor da salvação, o penhor da glória. É alguém que creu em Jesus e o Espírito Santo está na vida dele. A pessoa tem o Espírito Santo, ela é transformada. Não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo viver ainda no pecado, porque é justamente o efeito de quem tem o Espírito Santo é ser liberto do pecado. Ainda que aconteça o acidente do pecado, ele não é glória para o cristão. Ele não é natural para o cristão, ele é motivo de tristeza. Ele é motivo até de amargura. Se é uma pessoa que não consegue vencer o pecado, ela não aceita. Ela vai batalhar, ela vai lutar para que aquilo seja vencido. A carne dela precisa de purificação, de transformação. Então, ele está dizendo o quê? Que a circuncisão, o sinal no Velho Testamento era um corte do prepúcio. Né? E a mulher, qual que era o sinal da mulher? Não, a mulher nem era gente no Velho Testamento. Mulher, criança, era tratado como nada. Quando eles contavam as pessoas, eles contavam homens. E principalmente os de guerra. Aí eles falavam, sem contar mulheres e crianças. Pode ver lá no Velho Testamento. Tinham tantas pessoas, sem contar mulheres e crianças. Né? E aí aqui, o apóstolo Paulo falando, né? Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então ele vai dar o exemplo dele. Então as pessoas querem confiar numa circuncisão. Eu vou dar a minha história aqui para vocês. Né? Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu, sangue puro, né? Sangue puro. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, e irrepreensível. Porque tinha isso, né? Foi Jesus que falou de Natanael, não foi? Foi de Natanael que ele falou? Aqui há um israelita em que não há dolo, não é isso? Por quê? Porque, segundo a lei, muitas vezes ali, nos rudimentos da lei, eles conseguiam cumprir. Não é? Ele também se considerava irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, o que era vantagem para mim, naquela época, eu considerei, eu reputei perda. Ou seja, eu renunciei, eu joguei fora por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, escória, não é? Para que possa ganhar
a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua. Então, segundo Cristo, é uma vida diferente, de renúncia. É a manifestação de Cristo em nós, é o que ele está dizendo aqui. Muito diferente do que as igrejas pregam por aí. As igrejas pregam judaísmo disfarçado de cristianismo. Eles pregam vitória na carne, riqueza, dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Não é? É a conversa dos gentios. É a conversa de quem não tem fé. Mas a palavra do evangelho não é essa. Verso 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas vitórias. É isso? Não, é aflições, né? Sendo feito conforme a sua vida. É isso? Não, é a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre, não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás, judaísmo, derrotas do mundo, prejuízos da sua vida, não importa mais para mim, eu vou olhar para Jesus. A minha vida agora é nova, é em Jesus. Avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Glória a Jesus. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então ele vai trazer então uma mensagem de perseverança, de ânimo, de exortação para nós cristãos que em meio a tanta luta para viver o evangelho de Cristo, irmãos, nós possamos permanecer até o fim. Então o Senhor Jesus fez todas essas coisas mesmo, nos libertou, não é, de muitas coisas, nos deu vida, vida com abundância, nos deu a verdade, nos trouxe o arrependimento e o Senhor Jesus Cristo nos justificou, desfez as obras do diabo. Amém, irmãos? Está consumado. Glória a Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer, irmãos, em nome de Jesus?